a inconveniências e desvantagem da velhice. Parte 02, dia 20 de janeiro de 2026. E o cântaro será quebrado na fonte, isto é, as veias deixarão de cumprir sua função. Do ventríloco direito do coração, que é a fonte da vida, e assim estagnando nosso sangue, logo seremos extintos. E a roda será quebrada na cisterna, isto é, a grande artéria que está ligada ao lado esquerdo do coração, pelo qual o sangue é derivado para as partes. Cessa sua ação e o pulso com ela, que são os precursores imediatos da morte. E então, o pó retorna à terra como era, e o espírito retorna a Deus que o deu. Assim, você vê o corpo do homem como um edifício complexo, primeiro castigado por várias tempestades, depois o teto e as paredes se deterioram e por fim caem no chão. Mas nosso bendito Redentor providenciou para o habitante uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E agora vamos examinar mais distintamente os inconvenientes e desvantagens da velhice, os principais dos quais são os seguintes. Seção 1. Primeiro, os idosos são privados de muitos prazeres. Não conseguem se divertir caçando, falcando, pescando, não conseguem cavalgar, nem passear em casa. Chegam as visitas, aos banquetes e à música. Todas as recreações dos sentidos são geralmente insípidas para eles. Sim, mal sentem prazer na comida, na bebida e no sono, de modo que sua condição parece triste e lamentável. E temos a essência de tudo isso, confessada pelo próprio velho Barzilai. Hoje tenho 80 anos e não consigo mais desfrutar de nada. A comida e o vinho não são mais saborosos e não consigo ouvir os cantores cantando. Segundo Samuel 19:35. Essas coisas não significarão nada para mim. Eles me abandonaram e eu as valorizo como se fossem insignificantes. Eis o veredito que Barzilai apresenta no caso. Sim, em vez de prazer, uma tristeza constante toma conta de seus semblantes exteriores. E, como se pode julgar de seus corações interiores? Soluços e suspiros são sotaque de sua linguagem, e suas queixas são frequentemente misturadas com lágrimas. Sua condição, então, deve ser miserável, quando sentem um peso interior tão constante e nenhuma recreação exterior para aliviá-la. A companhia os sobrecarrega e a solidão os entristece. Sim, eles relutam que alguém se alegre com eles, de modo que parecem levar uma vida dolorosa e estar afastados de todo tipo de prazer. Ora, o prazer é a vida da vida. O que é a vida sem deleite? Por que os homens se esforçam para obter propriedades, se não pelo prazer que delas obtêm? Por que outros caçam por aplausos e ascendem por honra, se não para fazer sua imaginação e seu humor? Até o erudito abandonaria seus livros se não tivesse deleite neles. De modo que o prazer afeta toda a humanidade e governa o mundo. São lamentáveis aqueles anos em que o homem dirá: não tenho prazer neles. Isso faz com que alguns idosos se cansem de suas vidas. Eles acham que uma vida desprovida de alegria e conforto
não vale a pena ser mantida. No entanto, a velhice pode suportar muito bem esse inconveniente, visto que os prazeres dos quais são privados são, em si mesmos e para sua experiência, prazeres perigosos, pois nada é mais apto a desordenar e saciar a alma do que o prazer carnal. Essas mesmas recreações, que podem ser inofensivas em si mesmas, ainda assim, comumente, levam à intemperança, à impureza, a brigas e outros males. Ora, se um prato for tão saboroso, ainda que haja nele apenas o perigo de veneno, nenhum homem sábio se intrometerá nele. Portanto, Catão se congratula por ter sido liberto da escravidão do prazer e conclui que é um privilégio singular da velhice que nos liberta daquilo que é mais pernicioso na juventude. E qualquer que seja a consideração que os homens fracos possam ter por essas vaidades, os mais sábios entre os pagãos concluirão que não há praga tão mortal para o homem quanto os prazeres do corpo, e que isso acontece pela depravação de nossas naturezas, pela qual nos entregamos a elas, excedemos os limites e perdemos os fins que deveriam ser observados no uso delas. De fato, a maior parte dos prazeres acima mencionados pertence apenas a uma parte brutal ou carnal do homem e da mulher, consequentemente. A falta deles pouco preocupa a criatura racional. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado hoje e sempre eternamente. Amém.